por extenso aqui os dias. Não temos vamos lá. Os dias 4, 7 e 9 de abril. Esse é um bom momento para vocês aproveitarem e fazerem a lista, que já está no site, para quem não sabe. Bom, então hoje, depois de ter suado com vocês, ter inclusive gasto mais tempo de aula do que eu devia, para falar do grafo aleatório, hoje a gente vai tomar aquela construção como dada, aquela busca em profundidade no grafo aleatório como dada. Eu vou reescrevê-lo aqui, tá certo? E a gente vai usar o fato, então, de que, assim como no caso do processo de ramificação, a gente enxergava um passeio aleatório, um passo independente, né, quando andava ao longo da árvore, aqui a gente vai usar o fato que a gente vê passeio aleatório com passos que não são bem independentes, mas são parecidos uns com os outros. E a gente vai, então... E a gente vai usar isso para relacionar o grafo aleatório com o processo de ramificação. A gente vai usar isso para várias outras coisas. E no final das contas, então, o teorema que eu vou estar interessado em provar, eu não sei se a gente vai chegar ao final dele hoje, ou pelo menos esboçar a prova, que é, toma o grafo aleatório G, N, C sobre N, com C maior do que 1 fixo, e N indo para infinito. Vamos chamar de C1, bom, deveria ser C1N, a maior componente conexa de GNP. Então, repara que eu fixei C maior do que 1 aqui. Eu vou dizer algumas palavras sobre C menor do que 1. E o C igual a 1 é um caso muito mais complicado que a gente vai falar depois. Mas isso aqui é a maior componente conexa. C2N é a segunda maior componente conexa. Bom, de GNP. Então, a probabilidade. Bom, estou imaginando que tudo está definindo o mesmo espaço de probabilidade. Então, bom, deixa eu dizer aqui. Probabilidade para todo epsilon maior do que zero. A maior componente se você normalizar, né? Qual o número de elementos dela? Menos ρ de C. E C menor do que epsilon. E C2N. Bom, para todo epsilon... Está faltando alguma coisa aí. Que é... Bom, H log N. Essa probabilidade vai para 1. Onde H é uma constante. Que depende de C. E, bom, quem é o ρ, né? O ρ é a probabilidade de um processo de Galton-Watson com distribuição Poisson com parâmetro C dos filhos explodir, ter número infinito de nascimentos. Essa probabilidade a gente sabe que é maior do que zero. Bom, tudo aqui a gente vai repassar ao longo da prova. Então, isso está dizendo basicamente o seguinte: a maior componente conexa ela tem da ordem de ρ de C vezes N elementos. De fato, ela é ρ de C vezes N, mais ou menos epsilon vezes N elementos, com probabilidade muito alta. E a segunda maior componente conexa tem da ordem de log N elementos. Bom, H é uma constante que depende de C aqui. De fato, dá para caracterizar aquela constante também. A gente vai falar um pouquinho disso, mas não vai gastar muito tempo com isso. O mais interessante, pelo menos para mim, é que a primeira componente tem uma fração positiva dos vértices e a segunda componente é muito, muito, muito menor. Tá certo? Isso é um fenômeno que sobrevive em modelos mais gerais do que esse, inclusive.
E a gente também vai falar disso mais adiante. E tá, e bom, isso aqui, o que é isso? Né? A gente está falando Poisson C, aquela variável aleatória que é a distribuição Poisson com média C. Nem importa muito o que é Poisson agora, importa só que C é maior do que 1. Então o número médio de filhos nesse processo aqui é maior do que 1. A gente sabe já que um processo de ramificação com número médio de filhos maior do que 1, ele explode com probabilidade positiva. Então esse ρ de C é um número positivo. E tá, bom, esse é o teorema que a gente vai chegar. Hoje a gente vai mais falar. A gente vai ver que não é tão simples provar esse teorema, mas a ideia geral da prova é bem fácil. Tá certo? Então a primeira ideia da prova, porque um ponto fundamental da prova, é aquela busca em profundidade, né? Você partir do vértice, tentar descobrir quem é a componente conexa dele. E eu vou mais fazer o desenho, qualquer coisa aqui. A gente tem aquele bom, partindo de V, fazemos busca em profundidade para achar a componente do V. E o que a gente vê na busca em profundidade? A gente vê que é o seguinte, bom, no final das contas a gente chegou a essa cara aqui. A gente disse que bom, deixa eu lembrar, eu tenho que lembrar mesmo como é que faz. A gente tinha E0 vazio, A0 igual ao V sozinho, e aí depois a gente tem se AT é vazio, né? Isso aqui para qualquer passo posterior, né? Se o AT é vazio, então o ET mais 1 é o ET, e o AT mais 1 é vazio também. Se não, e aí eu vou resumir. Passe o elemento de mais à esquerda, mais à direita, perdão, de AT para o conjunto ET mais 1, né? Quer dizer, então o ET mais 1 ele vai ser exatamente o ET mais esse cara aí. Então, vamos dizer, para ficar compatível a notação, vamos dizer, passe o cara, usando essa palavra matemática super precisa, cara. Né? Então esse cara ele vai passar para o ET mais 1. E aí você tem mais uma coisa que é adicione a direita de A os vizinhos do cara que não estão em ET união AT. Ou seja, o AT mais 1 vai ser o AT. Aí, aqui eu estou abusando bastante da notação, né? Menos o cara, você tirou o cara lá para a posição mais à direita. E aí você completa aqui com os vizinhos. Mais vizinhos. Bom, já que eu estou abusando, eu boto sinal de mais, faço qualquer coisa aqui. Isso é para lembrar a gente do que estava sendo feito. E aí, quais foram os fatos fundamentais que a gente viu? Tá certo? Bom, o primeiro é... Bom, a gente definiu aquelas variáveis assim, ΔT, que era o tamanho... Vizinhos não vistos. Os vizinhos que não estão aqui. Vizinhos que... Bom, vou botar... Que não estão. Aonde? Bom, tá aqui em cima. Vizinho que não estão parece ser aquele cara que você bate na porta dele e diz, olha, não estou em casa não. Tudo bem. Não é isso, não é essa a ideia. Vocês entenderam, né?
Bom, aí a gente vê aquelas variáveis que diziam quanto muda o tamanho dessa fila. A gente definiu uma outra variável que era tipo um tempo de parada, que é o ínfimo dos t's isso, tal que AT é igual a vazio. Tá certo? E aí a gente falou já como é que é a distribuição dos ΔTs. Bom, tinha umas observações a fazer, né? Uma era que o tamanho do ET é igual a T. 2, que o tamanho do AT é igual a 1 mais a soma dos ΔTs até o T menos 1. Tá certo? O ET é sempre igual a T porque você começa com 0 elementos e vai adicionando 1 a cada passo. O AT é essa soma, 1 mais essa soma. O 3, que o tal é o ínfimo dos t's, tal que essa soma aqui é igual a menos 1. E 4, bom, tem mais uma observação que a gente vai botar aqui que a gente ainda não fez, que eu acho que eu mencionei rapidinho, mas é bom a gente deixar marcado aqui. 4 é que a distribuição do ΔT condicionada ao passado, né? Ela é uma binomial, aí é aquela história que a gente gastou tanto tempo provando, né? O ΔT você está pegando arestas novas, né? Elas não são arestas que você não viu, né? Quer dizer, aqui no tempo t você tem um ET, tem um AT, qualquer aresta que tem uma ponta aqui, você já viu, já checou. Mas agora, para achar o AT mais 1, você só está vendo arestas que tem ponta aqui. Essas arestas você ainda não viu. Aquela história que você está buscando caras novos, então vai chegar uma coisa que é independente do que tinha antes, né? Quer dizer, ou quase independente. Mas é n menos 1 menos t menos a soma. Aqui é ΔI, né? Bom, eu tenho que dar um nome para esse número aqui, peraí. N menos LT C sobre N, onde LT é igual a 1 mais a soma dos deltas mais T. Oi. Passado também inclui o que aconteceu no tempo T? Porque essa nota aqui isso aqui é meio que em virtude da anotação que a gente está falando, né? O passado bom, botar aqui para ser então dar uma anotação mais precisa, né? Botar aqui até tempo t. Condicionalmente o que aconteceu ao tempo t, o incremento para o tempo t mais 1 é isso. Tá certo? E aí tem, quer dizer, é uma binomial, sempre com parâmetro n menos alguma coisa, e o c sobre n, que é o parâmetro do início. E o que é esse menos alguma coisa é o quê? É o número de vértices que você já viu, né? Que é a união dos vértices no ET e no AT. E aí tem a quinta coisa, que essa é a única que está faltando de verdade, é que o tal ele é igual ao número de elementos do CV. Essa é a coisa menos óbvia, talvez, mas nem vai ser tão... Bom, ela vai ser irrelevante para a gente, como a gente vai ver. Tá certo? Mas... Bom, enfim. Vamos pensar por que isso é verdade aqui. Tá certo? Bom, o que é o tal? É o primeiro momento em que a sua pilha, né, aquele conjunto dos vértices em aberto, fica vazio. Bom, o que acontece quando você tem um conjunto de vértices vazio? A partir daí, o conjunto de vértices a serem analisados, né, os vértices em aberto, fica vazio. A partir daí, o tamanho do ET não muda. Tá certo? Na primeira vez que você vê isso, AT igual a vazio, o tamanho de ET vai se preservar constante. ET tem o tamanho de ET mais 1, tem o tamanho de ET mais 2 por toda a eternidade. Não é isso? Mas a gente sabe que o ET ele vai chegar a ser toda componente conexa. Bom, vamos ver se meu argumento com as mãos funcionou de novo, né? Se o AT ficou vazio, o ET não muda mais. É porque você já não tem mais o que ver dentro da componente. E a gente sabe que você vai ver exatamente toda a componente, assintoticamente, né? Então, no momento que você parou, é porque você viu tudo.
E aí, como é que a gente sabe, então, isso aqui, né? Está dizendo o seguinte, bom, então, aquele primeiro T em que a fila ficou vazia, ele corresponde ao primeiro momento em que o ET, esse daqui também, né? Bom, eu estou dizendo isso aqui, o T é um ínfimo, aquele raciocínio que eu apresentei é dizendo o seguinte, o tal é o ínfimo dos T's, tal que é T é a componente conexa. Porque a gente sabe que isso vai ser verdade para algum T, e a partir desse valor tal aqui, o ET não muda mais. E aí como é que a gente sabe isso aqui, que é o número de elementos da componente conexa? Bom, a gente sabe por causa disso aqui. O número de elementos que o ET tem no tempo t é t. Né? A gente sabe, o número de elementos do ET é t. Então, o número de elementos que o tal tem, né, o conjunto que você chegou no tempo tal, é tal. Isso é determinístico, né? Não estou falando nada aleatório aqui. E, bom, botar aqui, para todo t, a cardinalidade de ET é igual a t. Em particular, a cardinalidade do tal, que é igual à cardinalidade do CV, é exatamente o tal. No caso, é t mais para t menor que tal, né? Sim. Para todo t menor do que tal. Isso está errado aqui, inclusive. Todo t menor ou igual a tal. Obrigado. Ok. Isso vai ser... Todas essas coisas vão ser usadas em momentos diferentes da prova que a gente vai apresentar aqui. Tá certo? E a primeira coisa que eu vou apresentar é um teorema que diz que você tem uma dicotomia. É uma coisa que começa aí nessa direção aqui, que diz o seguinte, ainda não relaciona o nosso processo lá com o processo de ramificação, é um teorema que diz a seguinte coisa. Você nunca vai ter uma componente conexa com tamanho entre h log n e, sei lá, por exemplo, raiz de n. Alguma coisa assim. Nunca nesse sentido assintótico aqui, né? A probabilidade disso ocorrer quando ele tende a zero quando ele vai para o infinito. Bom, deixa eu enunciar esse lema aí. Então, deixa eu só, peraí, eu tenho que fazer uma conta aqui. Vou fazer discretamente a conta aqui. N, 2, menos 1. Tá, ok. Então, a probabilidade de existir V pertencente a... Bom, existe um H maior do que zero, um H que depende só de C, tal que a probabilidade de existir um V cuja componente conexa tem tamanho entre H log N e N elevado a 2/3, essa probabilidade aqui, ela vai para zero. O 2/3 é mais ou menos arbitrário, mas a gente vai ver que o log n não é, que de fato a maior componente conexa tem tamanho log n, da ordem de log n. Mas o 2/3 é um número que funciona. Esse expoente podia ser qualquer expoente entre 1/2 e 1, que a conta ia funcionar igual.
certo? Bom, como é que você prova esse resultado? Tá? Então, primeira coisa... Vocês já perceberam uma coisa estranha na vida? Sim, toda vez que você faz um curso de probabilidade, tem uma hora que você tem um evento que é super complicado, e aí você diz, bom, esse evento complicado é a união de eventos que são um pouco mais simples. Então eu vou dizer, a probabilidade da união é menor ou igual à soma das probabilidades, né? Assim, você não sabe, provavelmente essa conta perde muito, ela, né, você está pegando eventos super dependentes, de repente um está atrapalhando o outro a acontecer, são vários eventos ruins, mas um atrapalha o outro de acontecer, então em princípio podia ser, considerando a coisa globalmente, se tivesse uma cota muito melhor. Mas no nosso caso a gente só está interessado que essa probabilidade vá para zero. Tá? Então eu vou fazer uma coisa bem simples, eu vou dizer que esse evento aqui, essa probabilidade que a gente quer calcular, ela é no máximo a soma em V da probabilidade da componente do V. Está nesse intervalo H log N. N 2/3. E isso daqui é menor ou igual que N vezes a probabilidade da componente, sei lá, do número 1, por exemplo. Está nesse intervalo. Porque, afinal, esse modelo é completamente simétrico, né? Na verdade, a probabilidade do 1 está numa componente de um certo tamanho, a probabilidade do 2 está, do 3 está, do 4 está, do 5 está. Diga. Entendi o que você falou aquela hora que... Bom, o teorema diz que tem uma componente que tem o tamanho H log de N. E aí, parece que esse lema está dizendo... Não, que tem o tamanho... Tudo bem. Pode botar... o teorema diz que tem uma componente do tamanho H til log de N para algum H til. Não, isso é um outro teorema que a gente não vai provar. Eu só vou provar que a segunda componente tem tamanho no máximo H log de N. Tá? Eu não vou provar que o tamanho é uma coisa da ordem de N, mas estou dizendo, se eu quisesse botar aqui, por exemplo, ter uma componente com tamanho entre 2 e N elevado a 2/3, um número, uma constante aqui, não ia funcionar. Porque a gente sabe, no final das contas, que tem uma componente de tamanho log de N. O que eu quis dizer foi que esse extremo do intervalo é mais ou menos arbitrário, podia botar uma outra função de N aqui, constando que ela crescesse mais rápido que N ao quadrado e mais devagar do que N. E aqui eu podia botar também qualquer coisa log N ou superior, mas não inferior. Foi só isso que eu disse. Bom, mas aqui eu só estou usando o fato, então, que eu tenho N eventos com a mesma probabilidade. Então, o que eu quero é achar uma cota para essa probabilidade que vá para zero mais rápido do que 1 sobre N. Bom, como é que a gente acha uma cota para essa probabilidade? Isso daí é uma versão quantitativa daquele resultado de que a gente falou. Como é que era o resultado mesmo? O resultado era dizer que... Era o resultado? Ah, sim. O resultado era dizer que quando você tem uma... Era sobre somas e ID, né? Quando a gente dizia, bom, se você começa um passe aleatório com passe ID, começa de um número L muito grande, a probabilidade dele descer de zero é muito pequena. Ou, na verdade, dito de outra forma, se você começa de zero, a probabilidade dele descer abaixo de menos L é muito pequena. Agora a gente vai precisar de uma versão quantitativa disso para essas variáveis aleatórias que a gente está analisando, tá certo? Então, várias ideias importantes vão aparecer nesse lema. É só um pedaço da prova, mas tem várias coisas importantes que vão estar aqui. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Né? Quais são as ideias para achar essa cota que a gente quer aí? Diga. No caso, isso daí dá uma aproximação para log de N, para o tamanho da ponte conexa em relação a log de N. Só que N elevado a 2/3 não cresce muito mais rápido que a log de N? Cresce, mas assim, o que eu quero, na verdade, vai ficar claro porque eu quero fazer isso aqui. No final das contas, a gente vai provar, é o segundo lema da prova, a gente vai provar que só tem
as componentes, uma das coisas que a gente vai provar é o seguinte, que tem no máximo uma componente conexa com tamanho maior do que h log de n. Então tem um monte de componentes com tamanho menor do que h log de n, mas só vai ter uma com tamanho, no máximo uma com tamanho maior do que h log de n. Isso tudo, quando eu digo só vai ter uma, é com probabilidade indo para 1 quando n for para infinito. Tá certo? Então esse intervalo aqui, por enquanto, eu só estou interessado em dizer, bom, tem um certo conjunto de possíveis valores do tamanho de uma componente que é proibido. Ninguém vai cair lá com probabilidade, que a probabilidade de alguém ter um valor caindo lá vai para zero quando n vai para infinito. Então esse conjunto é proibido nesse sentido. E depois a gente vai provar coisas mais fortes a partir daí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade, mas... Tá. Diga. Vai, eu não estou dizendo que não vai ter componente de tamanho grande, isso é fundamental. Eu estou dizendo que não vai ter uma componente com tamanho nesse intervalo aqui, que é outra coisa. Não, eu estou dizendo, o tamanho é um intervalo, né? Eu não vou ter um componente com tamanho que está entre h log de n e n elevado a 2/3. Não, eu posso ter maior. Por exemplo, eu vou ter... eu vou ter uma componente que tem tipo constante vezes n vértices. Constante vezes n é maior do que n elevado a 2/3. Então, eu não estou excluindo essa possibilidade aqui. Mas isso é um ponto importante, porque eu acho que para quem vem desse mundo de grafos aleatórios, assim, grafos em geral, essas coisas acabam passando meio batidas, né? Essas ordens de grandeza, a comparação dessas ordens de grandeza é importante. Quer dizer, essa é muito diferente dessa, essa ainda é muito menor do que linear. E linear é a ordem certa, digamos. Quer dizer, as ordens certas são abaixo disso ou linear. Esse é o conteúdo do teorema, no final das contas, né? As ordens que você vai enxergar, com probabilidade indo para 1 quando n for para infinito, é a ordem linear e a ordem log n. No máximo, log n. Tá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, olha só. Tem essa ideia que é a dominação estocástica. Bom, o que é isso? Bom, tá, deixa eu dizer o seguinte. Olha só, se LT é maior... vamos considerar várias possibilidades aqui que a gente consegue excluir logo de cara, tá certo? Esse evento aqui, existe um T, tal que LT é maior do que n elevado a 2/3, ele está contido no complemento desse evento. Tá, agora eu estou fixando o vértice V igual a 1 aqui, tá certo? Então, LT é o quê? É essa variável que me conta quantos vértices eu já vi até o tempo t. Né? Essa variável aqui é exatamente o tamanho do conjunto de vértices explorados, união conjunto de vértices abertos. Tá certo? O que isso aqui está dizendo? Que esse evento está dizendo o seguinte, houve um momento em que o conjunto de vértices explorados e o conjunto de vértices abertos juntos tinham mais do que n elevado a 2/3 elementos. Eu afirmo que esse evento aqui, bom, vou dizer isso, prefiro dizer isso em português por algum motivo, exclui a ocorrência do evento C1 tá, entre h log n e n elevado a 2/3. Isso é claro para vocês, não? O que eu estou dizendo? Olha só, eu estou dizendo basicamente, esse evento está contido no complementar desse. Vamos traduzir para o português de novo. Esse número L, ele é a quantidade de vértices explorados e vértices em abertos no passo T. Eu estou dizendo o seguinte, se em algum momento eu tiver mais do que n elevado a 2/3 nesses dois conjuntos, é porque a minha componente conexa tem mais do que n elevado a 2/3 elementos. Isso é claro, né? Porque, digamos assim, na pior das hipóteses, né, até o conjunto AT esvaziar, ele vai passar todos os elementos dele para o ET. Não é isso que vai acontecendo aqui, né? Quer dizer, até o AT esvaziar, ele vai mandar um elemento em cada passo para o ET. Então, todo mundo que aparece no AT em algum momento vai acabar no ET, no ET' para algum T' maior do que T. Então, bom, o que isso quer dizer? Quer dizer
Bom, vou dizer isso aqui em palavras. Se ET união AT é maior do que N elevado a 2/3, existe um T' maior do que T, tal que ET' tem esse tamanho aqui, é maior ou igual a ET união AT, que é maior do que N elevado a 2/3. Tá certo? Além de... por quê? Bom, tá. Por que eu não vou botar? Além disso, você tem que esse tal linha necessariamente é menor do que o tal. Ou seja, o primeiro tempo menor ou igual ao tal. Tá, melhor dizer, vou dizer de outra forma aqui. Vamos dar um argumento um pouquinho melhor. Imagina que num certo passo T, eu tenho ET com um número de elementos que é M, o AT com um número de elementos que é M', e a soma de M mais M' é maior ou igual a N elevado a 2/3. Afirmamos que o tal ele vai ser maior do que T mais M'. Bom, de fato, estou dizendo... Estou botando uma coisa redundante aqui, né? Eu sei que esse conjunto vai ter T elementos. O V virou 1, né? O V é 1 agora. Eu estou explorando a partir do vértice 1. Então, eu estou dizendo o seguinte. Se você tem num determinado momento T, o ET tem T elementos, o AT tem M' elementos, e T mais M' é maior ou igual a N elevado a 2/3. Veja que são necessários ao menos M' passos adicionais para chegarmos a um AT igual a vazio. AT' igual a vazio. Isso é o argumento que eu tinha dado antes, que é que o AT ele sempre vai perder um elemento por vez. Esse elemento, de fato, vai para o ET. Né? Bom, AT igual a vazio. Bom, mas então, portanto, para dar um argumento mais direto, talvez, você tem o seguinte. O tal, que é o tempo que demora para você ficar vazio, ele tem que ser maior ou igual a T mais M', que é maior, aqui é maior, né, do que N elevado a 2/3. O que implica que, então, a componente do 1, nesse caso, tem mais do que N elevado a 2/3 elementos. Afinal, o tal é igual a esse tamanho aqui. Então, a gente está argumentando dizendo, bom, como ainda vai demorar para você chegar ao zero, e o tempo que você demora para chegar ao zero é exatamente o tamanho da componente, então a gente consegue argumentar nesse caso que a componente vai ter mais do que N elevado a 2/3 elementos. Agora eu vou estar interessado, então, eu estou interessado em olhar como é que... Bom, tinha que dar um nome para esse evento aqui, né? Nosso evento aqui... Vamos botar o nome dele aqui. Meu orientador de doutorado não hesitaria em chamar isso aqui de evento bad. Cara bem americano. That's the bad event. And you want to show that the bad event has probability, whatever. Mas esse é o evento mau. O mundo da combinatória probabilística é um mundo maniqueísta. Todo mundo gosta de evento bom e evento mau. Quer dizer, todo mundo gosta que o evento mau se ferre e o evento bom tem a probabilidade perto de 1. Tá, então isso é uma coisa aí, tá certo?
Então agora, por que isso é importante, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, quando o evento ruim ocorre, é necessariamente verdade que os valores de L de T se mantêm baixos ao longo do processo inteiro. O que isso significa? Significa que os deltas, eles são binomiais, com parâmetro n menos alguma coisa que é desprezível perto de n. Tá certo? N elevado a 2/3 é bem menor do que n. Né? É n menos alguma coisa desprezível perto de n, com um parâmetro p que é sempre o mesmo. Por que isso é importante? Porque aqui tem uma outra coisa que é difícil da gente fazer. Né? Quer dizer, eu falei, é muito difícil a gente lidar com uniões de eventos quando a gente não entende as correlações entre os eventos. Então, o que a gente faz? A gente diz que a probabilidade da união é, no máximo, a soma das probabilidades. Agora, outra coisa que a gente vai fazer é muito difícil lidar com variáveis aleatórias que tem uma dependência grande entre elas. Né? Para saber a distribuição do ΔT exata, eu tenho que olhar os valores de todos os deltas anteriores. Isso é uma coisa muito complexa, em princípio. E o que eu vou usar é um argumento que passa ao largo disso. Esse argumento vai dizer o seguinte, que, no fundo, eu posso fingir, para propósito de calcular a probabilidade do B, eu posso fingir que esse número LT aqui ele é sempre n elevado a 2/3, e, em algum sentido, é o pior caso. Quer dizer, o que é o evento ruim? Ele vai nos exigir, digamos assim, que... O que é o evento ruim? Né? O evento em que você, aquele seu passeio aleatório, né, a soma dos ΔTs, sobrevive por um tempo e de repente cai. De repente cai antes de você chegar a um tempo linear em n. Aqui. Cai antes do tempo n 2/3. E aí eu vou dizer o seguinte, olha só. Se eu substituo o LT por alguma coisa maior do que LT, eu estou tornando mais fácil o processo cair. Eu estou diminuindo a média dessa variável aleatória. Eu não sei se isso ficou claro, mas vai ficar claro, eu espero. Eu estou dizendo, de novo, eu estou dizendo o seguinte. Imagina que ao invés de tomar ΔTs que tem esse comportamento, eu tomo ΔTs que tem a média menor do que isso aqui. São binomiais com a média menor do que isso aqui. É intuitivamente claro que esse processo vai ter mais chance de cair do que o meu processo original. Não é isso? Imagina um passeio aleatório que tem chance 2/3 de andar para cima e 1/3 de andar para baixo. Ele tem uma certa chance de chegar a zero. Agora imagina que eu boto a chance dele... ao invés de 2/3 ou 1/3, eu boto 1 meio mais epsilon, 1 meio menos epsilon. Esse passeio tem mais facilidade de ir para baixo. Né? Não é isso? Ele tem menos viés para cima. A gente vai usar esse tipo de ideia para analisar esse processo aqui. Porque, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte. Aqui não isso aqui é a distribuição do ΔT mais 1. Né? Isso é importante. Esse processo aqui, então, ele é um... bom, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, então. Tá. Bom, então, ponto 1 nos diz que que nós precisamos, que nós podemos imaginar. Bom, isso é intuição, tá? Que quando B ocorre, a gente tem que LT é menor ou igual a n elevado a 2/3 e n menos LT é basicamente igual a n para todo t. Tá, o que isso vai adiantar a gente? Bom, vai adiantar da seguinte forma. Vamos escrever as coisas aqui. Bom, eu vou enunciar um ponto 2, que é mais fácil de provar do que o ponto 1, que é esse aqui. Para todo t, LT menor do que h log n, também LT menor do que h log n
também está contido no complemento de B. Foi o que a gente disse aqui. Tá claro por que isso é verdade? Não? Estou dizendo, bom, LT, de novo, é o número de elementos no ET união AT, né? Se esse número nunca sobe para cima de H log n, claro que a sua componente não tem mais que H log n elementos. Porque no final, a gente sabe que esse número aqui, para T grande, ele é exatamente o número de elementos do ET, que é exatamente o número de elementos da sua componente. Então, vamos criar uns tempos de parada aqui. O tempo de parada vai ser o seguinte. Bom, S é o menor t, tal que LT maior ou igual a H log n. E se, bom, com a convenção de que S é igual a mais infinito, se LT é menor do que H log n para tudo t. E eu quero agora dizer o seguinte. Deixa eu botar isso para cá. Tá. Ok. Bom, então eu vou dizer o seguinte, eu vou calcular a probabilidade do B escrevendo essa soma aqui. Tá certo? Se o evento B ocorre, a gente acabou de dizer, se o evento B ocorre, é porque essa condição é violada para algum t, né? Mas então é porque esse tempo de parada S grande toma um valor finito. E esse valor certamente não é zero, porque no tempo zero você só tem o L0 é igual a 1, só tem um vértice que já foi visto, né? Então, tudo que está escrito aqui é que o evento B está contido no evento S finito. Isso é exatamente o ponto 2 ali em cima. Certo? Ok. Tá. Agora vamos tentar imaginar como é que é a cara desse evento aqui. Certo? O que é esse evento aqui? O evento S igual a S. Bom, quem é o LT, né? Vamos lembrar quem é o LT. O LT é a soma de t com i igual a 0 até t menos 1 delta i mais 1. Vou botar aqui como é esse evento aqui. Então, para ocorrer o evento lá em cima, a gente tem que ter o seguinte, que no tempo S, essa soma toda aí, bom, primeiro, no tempo S menos 1, essa soma toda é menor do que H log n. Esse treco todo aqui. E, bom, isso na verdade para todo J menor ou igual a S. E agora, o LS tem que ser maior ou igual a H log n. Oi? Para todo J menor ou igual a S menos 1. Obrigado. E
o que eu quero chegar agora? Eu quero dizer o seguinte. Vamos... A gente vai observar que bom, tá. O que eu estou querendo chegar agora? Eu já escrevi o evento e eu quero dizer o seguinte, que a partir daí para que o B ocorra, é necessário que a gente tenha a seguinte coisa, que é necessário que você tenha que exista um T tal que o LT, não, perdão, que eu estou falando, isso, que exista um T maior do que S, que seja menor do que n elevado a 2/3, tal que LT é igual a T menos 1. A T, perdão. Vamos ver por que é isso, né? A gente está... Bom, deixa eu dizer aqui. É necessário que tal seja menor ou igual a n elevado a 2/3. O que é o mesmo que dizer que existe um T menor ou igual a n elevado a 2/3, tal que L de T é igual a T. O que é o tal? O tal é o momento em que essa soma fica igual a menos 1. O primeiro momento em que isso ocorre. Então, para que o tal seja menor ou igual que esse valor, tem que acontecer isso que eu estou escrevendo aqui. Isso é claro, escuro? Bom, isso é a mesma coisa que pedir que a soma dos ΔI seja igual a menos 1, que é a maneira que a gente definiu o tal. É o primeiro momento que o AT fica vazio. Bom, tá, LT igual a T, que é a mesma coisa que isso aqui. Porque o LT é a soma disso com isso. E o que isso quer dizer? Bom, a gente já fixou o LT, a gente sabe que ele é igual ao LS, mais, né, quer dizer, o que muda quando você passa de LS para LT, né? Esse valor aumenta e essa soma aumenta, você ganha termos novos nela. Então, ele é o LS mais T menos S, mais soma de I igual a zero, de I igual a T, a S, até T menos 1 de ΔI. E é isso que você quer que seja igual a T. Tá certo? E o que você... Bom, vamos lá. Eu falei já de tempo de parada, né? A ideia de tempo de parada vai ser essencial aqui. Embora eu não tenha dito explicitamente por que ainda. Então eu estou dizendo, precisamos que... Vou escrever de novo aqui. Que LT menos LS seja igual a T menos LS. Isso quer dizer, a diferença entre esses dois caras é T menos S mais a soma de I igual a S até T menos 1 ΔI seja igual a T menos LS e o que? É isso, né? Ok. E esse valor aqui, bom,
a gente sabe que o LS, o LS ele é maior ou igual que H log N. Então, isso aqui é menor ou igual que T menos H log N. E agora eu pego, vai passar um S para lá, um S para cá, toda uma coisa. Isso, vai ficar S. Soma de I igual a S elevado a T menos 1. Delta I menor ou igual que S menos H log N. Está entrando aqui. Então vamos tentar de novo entender o que está falando, né? Isso daí está nos dizendo que, basicamente, para ocorrer, né, uma vez que ocorre o evento S grande igual a S pequeno, para ocorrer essa catástrofe que a gente está considerando aí, a gente precisa que exista um T menor ou igual a N elevado a 2/3, tal que tudo isso aqui ocorra. Bom, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui a conclusão é que o evento, a probabilidade de B interseção S igual a S, e agora prestem atenção, que é essa probabilidade é igual à probabilidade do S ser igual a S grande, vezes a probabilidade da soma de I igual a S até T menos 1, delta I, ser menor ou igual que S menos log H log N. Bom, existe um T, perdão. Tá dando para ler alguma coisa aqui, não? Sim, não, talvez. E tem uma independência que eu usei aqui. Esse que é o ponto principal. Por que a independência? Olha só. Por que a independência aqui? E essa é a ideia do tempo de parada em ação. Porque a independência vem do fato de que o evento S igual a S é determinado pelas somas, pelos valores de ΔJ para J menor ou igual a S menos 1. Só tem que voltar para a fórmula, né? Talvez eu devesse ter posto LS aqui para ficar mais visível. Para saber o valor de LS, eu só preciso saber o valor dos deltas até o S menos 1. Para saber o valor de LS menos 1, só preciso saber o valor dos deltas até o S menos 2. E por aí vai. Enquanto que esse outro evento aqui, ele é enquanto que... Você apagou o S do LS? Aonde? Oi? Você apagou o S? Eu apaguei o S, não, eu botei... Estava escrito LT, aí eu botei... Eu tirei o T e botei o S. Ok, obrigado. Você define o LT sem o S. É? Ah, não, mas é porque eu subtraio outra coisa. Eu separei em dois termos, eu acho, né? Não sei. Tá. Então, vejamos. Enquanto que esse evento aqui... Ah, não, mas tá, eu estou fazendo independência antes da hora ainda. Não estou falando besteira aqui. Não, a independência não vem de lugar nenhum. Estou fazendo besteira aqui. Que ainda tem que dar o argumento de dominação estocástica, que é um pedaço importante disso aqui. Eu tenho a impressão que eu estou mais enrolado do que eu já estava no curso do Conrado no passado para fazer as coisas aqui. E aí, novamente, eu me lembrei da câmera no momento inoportuno. Não, mas é porque o que eu estou querendo... ainda tem um passo de dominação estocástica aqui que vai ser fundamental para a gente.
Tá, mas olha só, isso que eu estou escrevendo é quase o que eu estou buscando no seguinte sentido. Se vocês acreditarem nessa coisa que eu disse, que as ΔIs, elas se comportam mais ou menos que nem binomiais independentes, menos 1, o que é isso que eu estou dizendo? Bom, eu estou interessado... Bom, vamos lembrar, quem são as distribuições dessas criaturas aqui? A distribuição dessa criatura aqui é binomial n menos li, vírgula c sobre n menos 1, né? Quer dizer, dizendo, tá, é uma variável binomial subtraindo 1. Se vocês acreditarem em mim que esse li não importa muito, eu aqui teria uma soma de variáveis aleatórias I e D, que não depende mais do passado, do que aconteceu com o processo até o S menos 1. E isso seria a independência que eu estou buscando, mas eu ainda não tenho isso. Então agora eu quero dizer o seguinte, qual é... Tá, vejamos. Tá. Bom, deixa eu anunciar logo um lema dentro do lema aqui, que vai facilitar bastante, eu acho. Podemos definir em um mesmo espaço de probabilidade variáveis aleatórias que eu vou chamar de BIs que são I e D binomiais, quer dizer, tá, I e D tal que 1 mais BI tem a distribuição que é binomial com parâmetro n menos n elevado a 2/3 C sobre n e tais que... Bom, B é um mau nome, né? Que tem um evento B também, então tem que mudar esse nome aqui. XI. E tais que dentro do evento B, a gente tem que xi é menor ou igual a ΔI para todo I menor ou igual a tal. Tá, esse enunciado eu não espero que faça sentido de uma vez só. Espero que faça sentido algum dia, de preferência ainda hoje. Mas esse enunciado aqui é realmente o pedaço crucial que está faltando para eu poder escrever aquela independência que eu queria aqui da maneira correta. E o que esse enunciado está dizendo? Olha só. Bom, primeiro deixa eu falar de um conceito que não sei se todo mundo já viu, ou talvez ninguém tenha visto. Vocês já ouviram falar em dominação estocástica? Dominação estocástica é uma das coisas mais importantes da probabilidade quando você começa a lidar com coisas complexas. Assim, num sentido de análise complexa, mas no outro sentido. Só para mostrar, esses 2/3 aí é relevante ou é igual ao outro caso? É igual ao outro caso. É o mesmo 2/3 do outro caso. Se eu tivesse posto aqui 3/4, 4/5, daria no mesmo. Podia ser 3/5 também. Qualquer fração maior do que o meio aí no expoente. Na verdade, isso vai aparecer depois, né? Por que tem que ser um expoente maior do que um meio? Mas qualquer coisa que eu botasse aí... Na verdade, para esse teorema valer, bastava... Não, tem que escolher o mesmo número que eu escolhi para o B. Né? O evento B é dizer, tem a componente com tamanho entre log n e n elevado a 2/3. Né? Contanto que eu trocasse lá também o expoente, podia botar aqui um número diferente. Tá.
Então, o que é dominação estocástica? A gente diz que uma variável aleatória é estocastiquamente dominada por outra se para todo t pertencente a n, pertencente aos reais, perdão, a probabilidade de x ser maior ou igual a t, ela é menor ou igual que a probabilidade de y ser maior ou igual a t. Então, dominação estocástica é o seguinte, bom, em análise a gente tem as desigualdades, né? A gente diz um número é menor do que o outro e usa isso o tempo todo. Em probabilidade a gente tem as desigualdades estocásticas, que é dizer, não é que essa variável seja sempre menor do que essa, mas a distribuição da y, ela põe mais massa em números grandes do que a distribuição da x. Tá certo? Bom, o que pode se dizer a respeito dessas variáveis aqui? Um teorema, um caso particular, depois eu posso dizer como é que prova esse teorema aqui. Mas isso aqui, bom, o conceito de dominação estocástica vale sempre que você tem uma ordem no espaço onde as variáveis tomam valores, tá certo? Uma ordem parcial, que seja. E na verdade, como vários conceitos de probabilidade, isso é um conceito a respeito das medidas, né? A medida, a lei, a distribuição da x é dominada pela distribuição da y. Mas nesse caso particular a gente tem esse resultado que é fácil de provar. Se e somente se existe um acoplamento de x e y tal que x é menor, x é menor ou igual a y tio quase certamente. Tem uma segunda parte desse resultado que eu já vou botar aqui, que é a que a gente vai usar. Então, dominação estocástica quer dizer que dominação estocástica, no fundo, quer dizer que você tem uma desigualdade em algum espaço de probabilidade diferente. Que trocando as variáveis aleatórias por outras, né, cada uma x tio com a mesma distribuição de x e y tio com a mesma distribuição de y, você consegue fazer que uma seja menor ou igual a outra. Bom, sabe como é que prova esse teorema? Na reta é muito fácil. Vamos chamar de fx de t aquela função cumulativa de distribuição, né? Da x, a fy de t como sendo a função cumulativa de distribuição da y, e a nossa hipótese, né, de dominação estocástica, ela quer dizer que fx de t é maior ou igual a fy de t para todo t. Que trocou, né? Aí vocês lembram que tem, não sei se vocês viram isso no curso de probabilidade, mas vocês lembram que tem uma coisa chamada função do quantil, que é meio que uma inversa da fx? Vocês nunca viram isso, não? Pô, mas então agora está complicado o negócio, que eu parei para provar um lema dentro do lema e vou ter que provar um lema dentro do lema. Mas olha só. Então eu vou botar mais como exercício aqui. E o exercício é o seguinte, olha só, tem essa fx menos 1, que é uma função de 0, 1, 1 em R, que associa a cada númerozinho aqui U, um ínfimo dos t reais, tais que fx de t é maior do que U. Ok? Essa função ela é uma espécie de inversa da fx. Por que a fx não tem inversa? Porque ela não precisa ser monótona crescente, ela pode ter platôs, né? Então essa função é mais ou menos o seguinte, se você tem uma... Bom, se a fx é monótona crescente, isso aqui é a inversa no sentido usual. Se ela não é monótona crescente, por exemplo, você tem uma coisa que tem um platô aqui, e aí você quer saber, tem esse valor U aqui, que é o valor no platô,
esse daqui vai ser o valor fx menos 1 de u. Né? Esse aqui seria o gráfico da fx. Tem um teorema muito importante, que esse é o exercício 1. Que é o seguinte, que se você pega uma variável aleatória uniforme em 0, 1, você vê que, e você aplica essa função inversa à variável u, você obtém algo que tem a mesma distribuição da x. Vocês nunca viram isso, não? Ah, então vocês viram, tá vendo? Vocês viram isso aí? Ah, então, isso é... Beleza. O exercício 2, que é um pouquinho mais... que é bem fácil também, é que naquela situação que nos interessa, fx maior ou igual a fy, né, em todo ponto, quando você inverte, a desigualdade troca. Isso eu acho que é fácil de ver, né? Porque se que aqui está dizendo o gráfico da x está por cima do gráfico da y. Então o gráfico da y, por exemplo, é alguma coisa assim. E aí você pergunta, bom, tem esse número aqui, u, você está pegando o ínfimo dos t's, tal, acho que fy de t é maior ou igual a u, ele tem que estar mais para cá. Então a desigualdade trocou. Qual é a conclusão desses dois exercícios juntos? Transformação do quantil. Bom, o que é o quantil de uma distribuição? Bom, o que quantil de uma distribuição é o menor valor, é o ínfimo dos valores, tal que a probabilidade de você estar à esquerda desse valor é maior ou igual a Q. Ou maior do que Q. Bom, é algo parecido com esse cara aqui. Então, isso aqui está achando quem é o quantil da variável x. E aí, quando você junta esses dois exercícios, eu vou definir o acoplamento agora. O acoplamento é esse aqui. A gente tem, então, que x-til tem a distribuição da x, y-til tem a distribuição da y. Esse é o exercício 1. E, além disso, você tem que x-til é menor ou igual a y-til pelo exercício 2. Você está calculando a mesma função, quer dizer, duas funções, essa aqui é menor ou igual a essa, no mesmo ponto. Né? Então, as coisas funcionam. Eu estou provando o teorema, quer dizer, estou dando esboço de prova do teorema. Na verdade, a gente vai precisar de um fato um pouco mais forte que esse teorema, que é dizer o seguinte. Para os nossos propósitos, é interessante não só dizer que existe um acoplamento em algum lugar, mas que existe um acoplamento no espaço de probabilidade que a gente tem um controle, que é o espaço onde o grafo aleatório está definido. Talvez enriquecendo esse espaço um pouquinho. Como é que a gente faz isso? Então, aqui você diria assim, de fato, se existe uma U uniforme em 0, 1 definida no mesmo espaço de probabilidade que x, então existe uma função psi mensurável de, de R2 em R mensurável, tal que psi de XU, vou botar aqui, psi de XU tem a distribuição da Y e psi de XU é maior ou igual a X. O que esse teorema está dizendo? Olha só, a primeira parte do teorema, que é a parte que eu provei aqui, ela diz o seguinte. Ela diz que se você tem um par de variáveis em que uma domina a outra, se em algum lugar você consegue traduzir essa dominação por uma
desigualdade de verdade, desigualdade que você enxerga pontualmente. Tá certo? A gente até achou esse lugar aqui, quer dizer, a gente disse, me dá um espaço que tem uma variável aleatória uniforme. Dentro desse espaço eu construo uma variável com a mesma distribuição da x, outra variável com a mesma distribuição da y, e elas satisfazem essa desigualdade em todo ponto, não em nenhum sentido estocástico. É uma coisa pontual. Essa variável aleatória, com uma função mensurável, é menor ou igual a essa. Aqui eu estou dizendo uma coisa ligeiramente diferente. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, eu tenho a x, ela já está no meu espaço de probabilidade que me interessa. No caso, a x vai ser uma binomial dessa aqui. E aí eu quero criar então uma y naquele espaço, né? Uma variável com a mesma distribuição da y, que é maior ou igual a x, ou menor ou igual, tanto faz. De fato, o que me interessa é menor ou igual, mas, bom, eu vou então botar y aqui. Então, eu tenho a y, eu quero preservar a y. Então, aqui vai ser se y igual a x. Então, aqui, quer dizer, a que está por cima, a ideia é que essa binomial ela vai ser menor do que ΔI, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? No meu espaço já está definida a ΔI, eu já sei que ela é binomial. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, se você me der mais uma variável aleatória uniforme, independente disso aí, eu consigo te construir a variável que domina essa aqui por baixo, que está dominada por essa aqui por baixo. Isso é mais um teorema que te diz em que espaço de probabilidade você precisa trabalhar para construir esse acoplamento que faz isso aqui, né? Eu estou dizendo, pode ser no mesmo espaço de probabilidade que você já está, contanto que você tenha uma variável uniforme independente de tudo sobrando. Bom, por que isso é importante? Eu vou falar uma coisa que não deve surpreender a ninguém, que é a seguinte, Bom, primeiro fato, se você tem um número A menor ou igual a B, e tanto A quanto B são naturais, isso implica que a binomial com parâmetro AP é dominada estocasticamente pela binomial com parâmetro BP para todo P em 0,1. Vocês acreditam nesse teorema, não? Eu estou dizendo, estou jogando moedas independente com a probabilidade de P de dar cara. Se eu jogar 10 moedas, eu vou ter menos caras do que se eu jogar 11 moedas. E eu vou ter menos caras se eu jogar 12, por aí vai. Então isso aqui de fato é quase uma prova da dominação estocástica aqui. Esse teorema na verdade é C e somente C, né? Se você tem um acoplamento que satisfaz isso, então você tem essa dominação estocástica aqui de graça. Isso não estou dizendo porque é verdade, mas é verdade. Bom, isso não é difícil de provar. É só porque quando você tem um acoplamento, o evento da variável aleatória x-til ser maior do que t está contido no evento da y-til ser maior do que t. Diga. Quando você fala acoplamento, quer dizer o quê? Variáveis aleatórias que têm a mesma lei? É um par, né, em que a x-til tem a distribuição da x e a y-til tem a distribuição da y. E o par x-til e y-til definido num único espaço de probabilidade. Não, cada uma isoladamente. A graça do acoplamento é que, dadas as distribuições marginais, né, essa aqui é a distribuição marginal da x aqui, a distribuição marginal da y aqui. Mas isso não especifica a distribuição do par. Então você tem infinitas escolhas. Você pode fazer um par independente, você pode fazer um par que satisfaça isso aqui, você pode fazer várias outras coisas. Então acoplamento bom, deixa eu botar isso aqui porque é importante. Na realidade seria um acoplamento de duas medidas, né? Você tem uma medida mu sobre, sei lá, um espaço qualquer aí. Você tem uma medida nu sobre θ 2, G2, um acoplamento de mu e nu. É um par Z mu, Z nu, de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade, né?
aqui eu quero dizer que o par é mensurável na sigma álgebra produto, mas não tem nada muito profundo nisso. Tais que, bom, então você quer que a distribuição marginal seja o que você quer. Então, isso é um acoplamento. E o acoplamento, a graça justamente no conceito é que você só especifica as distribuições marginais. Você não está especificando a expressão do par. Certo? E aí... que seria acoplamento da lei de x, né, da px aqui, e py. Tá. Não, tudo bem. É px e py. Pronto. Acoplamento da distribuição de x e da distribuição de y. E aí agora eu estou afirmando para vocês que eu tenho essa dominação aqui. Tá. E uma consequência do teorema anterior é o seguinte. Pelo teorema anterior, você tem o seguinte, que para todo A menor ou igual a B, existe uma função psi-AB de R2, ou poderia ser N2 no caso, em N, bom, desculpa, perdão, aqui é R2 mesmo, poderia ser aqui N, tal que se U é uniforme em 0,1. Você tem uma M que é binomial com parâmetros B e P e U independente de M, então se o M é menor ou igual a B, menor ou igual a M quase certamente, e a distribuição dessa criatura aqui é binomial com parâmetro AP. O que eu estou dizendo aqui então? Você me dá um espaço de probabilidade onde tem uma binomial com BP e uma uniforme independente dela. O que eu te digo é que nesse mesmo espaço de probabilidade você consegue construir uma binomial AP que é menor ou igual à binomial BP que você já tinha antes. Isso no caso de variáveis que tomam valores inteiros é até bem simples de fazer. Eu não fiz aqui, né? Eu não disse como é que você constrói isso aqui. Isso aqui tem a ver com, em geral, tem a ver com probabilidade condicional regular, ou coisas desse tipo. Tá. Então, o importante aqui é só para construir o acoplamento bonitinho, e dar uma ideia, pelo menos, de construir o acoplamento bonitinho. Eu estou vendo que tudo está tomando bem mais tempo do que eu imaginava. Como é que a gente vai construir esse acoplamento aí? Tá certo? Bom, vamos lembrar, né? Qual é o nosso lance aqui? O nosso lance aqui é que a gente sabe que a ΔT condicionada ao processo até o tempo t, né? Lembra que a ΔT é incremento para o t mais 1, né? Foi aquela pergunta do Lucas. A gente sabe o que essa variável aleatória é. A gente sabe que ela é uma binomial com parâmetro n menos lt c sobre n. Certo? Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu vou definir
a xt da maneira que eu tenho que definir, na verdade. O que eu quero que a xt satisfaça? Eu quero que a xt... Bom, eu vou imaginar que eu botei no meu espaço de probabilidade umas variáveis uniformes independentes do grafo aleatório. Que eu preciso dessas uniformes para construir meu acoplamento. Então, aí, bom, e aí eu vou construir esse meu acoplamento aos poucos, tá certo? Então, vamos começar... Bom, vamos começar com o tempo zero aqui, que é o mais... Bom. Delta zero eu sei que é binomial com parâmetro n-1, p, ou c sobre n. A x0 eu quero que seja binomial, quer dizer, delta zero mais 1, né? A x0 mais 1, eu quero que seja essa binomial aqui. De que maneira eu consigo uma binomial dessa a partir de uma binomial que tem a média maior, né? Que tem esse valor maior? Usando aquela função maluca que eu acabei de definir. Então, essa aqui é uma definição que é... Bom, perdão. É psi de n menos n elevado a 2/3. Aqui eu devia arredondar alguma coisa, né? Porque esse número não é inteiro. Enfim. Problema que eu acho até que é melhor ignorar, mas eu não vou ignorar. Pronto. De 1 mais delta zero, u zero. Gastei um uniforme para gerar x0 com a distribuição que eu quero. Oi? Você não provou o lema, né? Você está provando o lema agora. Não, esse lema aqui eu estou provando agora. Estou dizendo como é que você faz a construção. Você não está usando que elas são, que uma é estocasticamente do... Não, isso aqui eu não provei. Isso aqui eu não provei. Essa psi aí, mas você está assumindo no teorema de que elas já são estocasticamente eliminadas. Não, o que eu estou supondo aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Eu sei isso aqui. É um fato que se aumentar o número de moedas, a variável aumenta na ordem estocástica. Disso e do teorema de Strassen, que eu enunciei antes, com esse adendo da psi que existe, blá, 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 pelo teorema anterior, como há dominação estocástica, então, para qualquer escolha de A e B, existe uma função determinística que transforma... bom, aqui a ordem está errada, né? Mas tudo bem. Ali eu acho que eu botei certo. Que transforma um binomial P, BP e um uniforme em uma binomial AP, que é dominada no sentido mais normal, né? Quer dizer, que é cotada superiormente pela M. Certo? Então, isso vai me permitir fazer o primeiro passo dessa construção aqui, que é que, dada delta zero, eu construo x0. Eu peguei, aqui eu tinha n-1, queria passar para n menos n elevado a 2/3. Foi isso. Você está usando a volta do teorema, né? Você quer provar que ela é função estocástica. Não, eu quero... Você está usando a psi para concluir. Você quer concluir que elas são... Isso, no fundo eu quero dizer que essa sequência aqui, o que eu quero dizer é um pouquinho mais complicado que isso, mas é dizer que dentro desse meu teorema aqui, quer dizer, dentro desse meu evento B, as minhas delta I são cotadas por baixo, né, dominadas por baixo por essas binomiais que têm todas a mesma média. Meu objetivo é esse. Isso, Isso, Tá certo. Agora eu vou imaginar que tudo está feito aqui. Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou chegar no passo T, de T para T mais 1. Né? Aí eu sei que eu tenho essa variável aqui, condicionalmente ao passado. Ela tem uma distribuição que é binomial com o parâmetro n menos lt, c sobre n. Aí ok, certo. E agora, como é que eu vou definir 1 mais xt? Tá, isso aqui se você tem o tal
é maior do que t, né? A gente sabe que no momento que você chega ao tempo tal, o processo não tem mais incremento. Agora, 1 mais xt eu vou definir da seguinte forma. Ela vai ter duas alternativas. Vai ser psi de n menos n 2/3. N menos lt de 1 mais delta t uniforme t. Isso se você tiver tal maior do que t e lt menor ou igual a n elevado a 2/3. E aqui vai ser uma outra coisa que eu vou dizer o que é. Se tal menor ou igual a t e ou. Então aqui é um e aqui embaixo é um ou. Bom, já vou dizer o que eu estou fazendo aqui. O que me interessa é o seguinte. Quando eu estou no caso... Quando eu ainda não cheguei no tempo tal, ou seja, a fila não chegou a 0, e o meu LT ainda é pequeno, eu vou usar essa psi para construir o acoplamento que me interessa, para construir a 1 mais xt. Qual é essa distribuição da 1 mais xt? Bom, em princípio poderia depender arbitrariamente do passado, né? Mas eu estou fazendo duas coisas espertas. A primeira, eu estou usando uma uniforme que eu ainda não usei em nenhum passo anterior, então ela é independente de toda a construção até aqui. A segunda é que, dado o que aconteceu até agora, eu sei o valor de LT e eu estou fazendo tudo para transportar essa binomial com uma média esquisita para uma binomial com a média que eu sei controlar, a média fixa que está aqui. Então, a minha afirmação é que essa distribuição aqui, condicionada toda ao passado, ela é a mesma binomial que a gente quer ter aqui. Exceto por esse caso omisso aqui, que a gente ainda não disse o que vai fazer se falhar as coisas. Certo? E o que eu vou dizer aqui é o seguinte. No caso, ponto de interrogação, eu vou dizer, use o t para gerar uma binomial n menos n elevado a 2/3 Cn. De forma independente do resto. Isso daí, a gente até já usou isso hoje, né? Que quando você tem uma variável aleatória uniforme, você gera uma variável aleatória com a distribuição que você quiser. A gente usou isso aqui, né? A transformação do quantio aqui. No caso discreto é até mais fácil, né? Você quer que a sua variável tome, por exemplo, valor 0 com probabilidade P0, valor 1 com probabilidade P1. Você divide o intervalo 0, 1 em pedaços de tamanho P0 e P1, diz se a uniforme cair aqui eu dou 0, se a uniforme cair aqui eu dou 1. Então isso aqui é sempre possível, você gerar uma variável aleatória com a distribuição do jeito que você quiser. E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, no momento que uma dessas duas condições é violada, não me importa como é que você constrói a xt. Por exemplo, constrói do jeito que você quiser. Porque o que o teorema pede é que isso daqui valha dentro do evento B até o tempo tal. E dentro do evento B, a gente sabe que essa condição aqui é sempre respeitada. LT menor ou igual a n 2/3, se for naqueles pontos que a gente provou. E bom, e aqui até o tempo tal tá valendo. Tá certo? Quer dizer, aqui é menor do que tal, né? Quando chega tal já não dá. Quando chega tal, essa aqui já é 0. É menor do que tal mesmo. Tá, e deixa eu só, antes de terminar a aula, mais uma aula que demorou mais do que eu pensava, bom, enfim. Deixa eu dizer como é que a gente vai usar isso. Oi? O que foi? Porque a distribuição de 1 mais xt condicionada a tudo que você já fez antes, ela vai ser sempre a mesma binomial. Você pode dizer o seguinte, olha só, quando é que uma variável ela é independente de uma sigma-álgebra? Quando a distribuição condicional dela, dada essa sigma-álgebra, é igual à distribuição original dela. E é isso que a gente tem aqui, exatamente. Ou então você pode dizer de outra forma, quando a distribuição condicional dela é determinística, não depende da sigma-álgebra.
E aí aqui a gente está construindo as coisas para ter isso. Isso aqui sempre pega uma binomial com essa média e transforma uma binomial com essa média aqui. Com essa média não, com esse número de termos, né? Pega uma binomial com n menos lt termos e transforma uma binomial com n menos esse valor de termos. E eu estou fazendo aí, eu tenho cuidado de usar um uniforme diferente cada passo. Então, condicionalmente ao passado, isso vai me gerar uma binomial desse tipo. Mas isso aqui não depende do passado. É uma para cada t. Não, você não precisa de uma para cada passado, porque essa transformação psi que a gente está fazendo aí, ela vai lavar o passado de qualquer maneira. Quer dizer, na verdade, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, a psi que você está usando depende do passado indiretamente, ela depende do LT daqui. Você tem que transformar n menos LT em n menos n elevado a 2/3. Então ela depende sim do passado. Mas só depende aqui. A uniforme não precisa depender. Não precisa ter uma para cada passado. De fato, isso aqui é bem geral, na verdade. Mas basicamente o teorema que está provado aqui é o teorema que diz o seguinte. Que se você... Imagina que você tem... uma filtração aqui, FT. Você tem a filtração. Você tem uma sequência de variáveis aleatórias, YT, VAs adaptadas à filtração. E, bom, que está provado aqui, entre aspas, né? Seguindo esse mesmo esquema de prova, com mais sofisticação de teoria de medida e tudo mais. E você tem ainda que, você sabe que, bom, agora o T tem duas coisas. Para todo x pertencente a R, bom, e existe e a distribuição de YT condicionada a FT-1, ela domina estocasticamente uma distribuição mu-T que é determinística, né? Ou seja, não depende que não é aleatória. E existe uma sequência mu-T, tal que isso aqui ocorre, tá certo? Ou dentro de um certo evento que eu vou determinar aqui. Tal que... existe um evento BT-1 pertencente a sigma álgebra FT-1, tal que a distribuição de YT, dizer assim, a probabilidade de YT maior ou igual a x, dado FT-1, ela é maior ou igual que mu-T de x mais infinito, ou seja, está dizendo a distribuição da y domina mu. Bom, isso tudo aqui depende do ômega, né? Para todo ômega pertencente a BT-1. Então está dizendo, se esse evento ocorre, você sabe que a distribuição do y domina mu-T. Então, você pode, num espaço de probabilidade enriquecido, talvez um pouco maior do que esse aqui, o produto desse espaço de probabilidade com o produto em que tem um espaço em que tem infinitas uniformes, alguma coisa assim. Um ômega FP suficientemente rico. Existe uma sequência XT de VAs independentes tal que cada XT tem a distribuição mu-T e você tem XT menor ou igual a YT na interseção desses eventos I igual a 0 até T-1 BI. É um pouco mais complicado que o nosso caso aqui, mas, bem mais complicado.
mas é um resultado bem geral que diz, se você sabe que a distribuição da y é tipicamente maior, né, estocasticamente, do que uma certa medida fixa, ou das y, né, tem uma sequência de medidas fixas, e você sabe que tipicamente a distribuição das y é maior do que essa aqui, a distribuição condicional das y. Então você consegue uma sequência independente que limita a y por baixo dentro desses eventos aí. É um teorema bem geral, quer dizer, eu não sei se alguém consegue gravar esse enunciado, eu tenho que pensar nele de novo toda vez que eu vou falar, mas é um princípio geral, né, que se as suas variáveis sempre dominam uma sequência independente, né, uma sequência de medidas iguais, por exemplo, então você consegue realizar isso. E se elas dominam fora de um evento, então dentro do evento você consegue realizar isso. Esse é o ponto. Tá. E aí, deixa eu dizer só o que vai acontecer. Como no final das contas, né, a gente vai estar interessado em eventos do tipo, aquele evento que eu escrevi antes. Assim. Condicionado a alguma coisa. Passado, tá? E aí a gente pode pegar esses eventos aqui, essas probabilidades vão ser menores ou iguais do que as probabilidades correspondentes das x. Por quê? Porque pelo jeito que a gente fez a inclusão, quer dizer, condicionar isso daqui em interseção B, na verdade. Se o B não ocorre, a gente não está interessado. Então a gente vai dizer que, bom, esse evento aqui, ele é no máximo esse. E eu digo no máximo no sentido de inclusão mesmo. Se essa soma das delta-i's é menor do que x, e a gente está dentro do evento B, então necessariamente essa soma é menor. Quer dizer, a gente tem, dentro do evento B, a gente tem que o tal, alguma coisa acontece com o tal também, para a gente poder fazer a comparação de forma adequada aqui. Mas o ponto é, a gente vai poder estudar esse tipo de evento olhando isso aqui. E a vantagem desse é que se você tirar o B daqui, que só te dá uma cota superior, você perde toda a dependência com o passado. Como a sequência xi é independente, você não vai esquecer tudo passado e dizer, tá tudo bem, né? Eu vou tratar isso como sequência independente. Em algum sentido você está dizendo, tomando uma cota inferior estocástica para as variáveis delta-i's, eu tenho uma cota superior para a probabilidade do meu evento. E a vantagem de tomar a cota inferior é que eu não tenho mais as dependências que eu tinha. Então, o que eu gostaria de que ficasse guardado dessa aula, se é possível ficar guardado alguma coisa, exceto talvez no vídeo, é o seguinte, a gente ainda está mais longe do que eu gostaria de provar o teorema, mas a mecânica da prova a gente tem um processo que é muito complicado, porque os delta-t's, eles dependem bastante do passado, se você olhar a distribuição exata deles. Mas para os propósitos que nos interessam, a gente pode imaginar que a gente trocou os delta-t's por variáveis aleatórias menores que agora são independentes. E aí, como a gente tem variáveis independentes, a gente tem todo o arsenal que a gente tem com variáveis independentes, desigualdades de Chebyshev, Markov e tudo mais para tratar das coisas. E aí, com isso, a gente vai conseguir fechar bastante rápido a prova daquele lema e, no fundo, tudo, praticamente. E, bom, com isso e com aquela lei dos pequenos números da aula passada, que dizia que binomial e Poisson são quase a mesma coisa. Oi? Podia usar epsilon vezes n, podia. Mas, no final das contas, não vai dar diferença nenhuma. Assim, vai ser... qualquer coisa que fosse sublinear em n, e maior do que raiz de n, maior expoente do que raiz de n. Né? Qualquer coisa entre n elevado a 1 meio mais epsilon. E epsilon vezes n funcionaria. Bom, você não pode chegar em constante vezes n, porque a gente sabe que vai ter uma constante, uma constante grande vezes n, porque a gente sabe que vai ter um componente com esse número de vértices. Bom, obrigado.